Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, glória a Deus. Pastorzão, meu amado, meu amigo. Pamela. Vamos ver quem tá aqui por aqui. Ô, glória. Estamos juntos. Hoje Deus está aqui para nos suprir, nos abençoar, né? Então, um momento bacana que Deus reservou para a gente, esse momento da gente estar junto mesmo. Oi, pastorinha, que saudade, minha amada. Estamos bem, graças a Deus. Graças a Deus, estamos bem. Deus tem sido bom com a gente. Tem sido misericordioso. Né? Tem nos guardado. Mesmo apesar de toda essa loucura, né? Deus tem sido o guarda de Israel, não dormita, né? Então, não temos nem do que reclamar. E o Senhor é conosco. Enfim. Deus tem sido muito bom. Temos vivido na dispensação dele, né? Na guarda dele. Em todas essas coisas, em todas as situações, mesmo nas dificuldades e tudo, ele tem guardado a nossa vida, guardado a nossa casa, guardado os nossos. Então, a gente está feliz, né? A gente está feliz. Eu estou usando o computador agora, fica mais fácil para ler, né? Melhor do que tá no celular, o papel, enfim. Né? Melhor para a gente poder compartilhar a palavra. Amém? Deus é bom. Né? A gente tem a fé de que o Todo-Poderoso é conosco e vamos em frente. Jesus é muito bom. Que seja o nosso Deus honrado, né? Que Ele seja glorificado. A gente vai compartilhar a palavra hoje, né? A palavra dando continuidade aí ao que a gente já tem estudado esses dias, né? A gente tem compartilhado o sermão de Jesus no monte, né? Onde o ensinamento dele, onde ele reúne assim o âmago, o core, né? O coração do ensino e da mensagem dele, né? E ali ele concentra num só sermão assim a espinha dorsal, né? Daquilo do que ele veio fazer e do que ele ensina para os seus discípulos, o que ele espera dos seus discípulos, do comportamento dos seus discípulos. E ali está contido, né, está contido ali no Sermão do Monte, Sermão da Montanha, Sermão do Monte, de que maneira ele formou, ensinou e enviou os seus discípulos a fazerem, a serem, né, a cumprirem essa palavra, terem esse ensinamento no coração e ensinar
né, aos outros, ensinar essa doutrina, vamos dizer assim, né? Que isso para a gente é fundamental para que a gente possa se solidificar, né? Ele confronta muito a gente, ele fala de muita coisa, ele não tem um versículo ali que não seja simples no entendimento e ao mesmo tempo profundo, porque toca lá dentro da gente, né? Então Jesus tem essa capacidade, né, de falar aos nossos corações, de fazer arder o nosso coração com aquilo que ele nos fala. Essa é uma característica do ensino dele, né? Eu fico imaginando ele percorrendo a Galileia, de cidade em cidade, né? E ele chegando e pregando, né? Ó, arrependei-vos porque o reino dos céus chegou. É agora, gente. Não é depois, não vai ser um dia. O reino dos céus chegou. É agora. Para mim e para você. Então, esse é o discurso dele, né? E por aí ele começava a ensinar, né, o que o Pai, qual é o plano maravilhoso do Pai para nós. Então a gente está aqui no último capítulo, né, do sermão, no capítulo 7, e ele, aqui a partir do 7 ao 11, é o que a gente vai abordar agora, né, do 7 ao 11, onde ele fala novamente, no mesmo sermão, ele fala da oração. Né? Então, ele já falou no capítulo passado, né? Ele já introduziu, mas vamos ler primeiro o texto e depois a gente... É isso aí, Maurício. É isso aí, Maurício. É chegado o reino dos céus. Né? Então vamos ver o texto. O que o texto fala para a gente? Né? Mateus 7, a partir do 7. Olha que lindo. Mateus 7, a partir do 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Só até aí. Só até aí. Assim, então, o Senhor Jesus, ele já tinha falado de oração no antigo, no capítulo anterior. Ele já tinha falado de como orar, ele já tinha introduzido o ensino, né? E ele passa agora a nos ensinar de outra forma. Né? Oh, Deus. Ele, assim, no capítulo 6, quando ele fala do Pai Nosso, ele né, onde ele introduz a oração, ele dá uma ênfase à disposição do coração de quem ora, de como a gente deve orar e como deve ser o nosso coração no momento da oração, no momento que a gente vai buscar a Deus, né? Então, ele ensina o perdão, ele ensina a perdoar, ele ensina a pedir perdão, ele ensina a se arrepender, ele ensina a pedir a provisão diária, né? E aqui ele volta ao assunto da oração num formato diferente, num discurso diferente. É o mesmo sermão, mas ele aborda quanto à persistência e à diligência de orar.
Ou seja, a gente não deve parar de orar. Deve ser uma disciplina espiritual para nós. Não sei se você já ouviu esse termo de disciplina espiritual, né? Mas é uma disciplina espiritual. A oração é uma base fundamental do nosso relacionamento com Deus, uma base fundamental do discípulo com o mestre. Porque é o canal que a gente tem de relacionamento com ele. Então ele é muito, mas muito, mas muito importante a nossa vida de oração. É a questão do nosso relacionamento com ele. Para ser discípulo, a gente tem que estar ali aos pés do mestre. O discípulo que não acompanha seu mestre, não tem essa intimidade com ele, é algo complicado, né? Não há essa formação, porque o discípulo ele é formado pelo mestre. Não é assim? A própria palavra discípulo já diz isso, né? Então é uma formação. O discipulado é uma formação. E nós somos discípulos dele, Jesus. Se para sermos discípulos de Jesus, a gente tem que estar na companhia dele, tem que estar na presença dele. Não tem outra maneira. E a oração é a base disso. É a base disso, de estar na presença dele, né? Então, ele coloca da seguinte forma, né? Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Pedi, lhe será concedido, lhe será dado, né? Ele ensina a pedir para que você receba. Ora, então revela, isso aí revela, na verdade, a relação, né, do discípulo com o mestre. Uma relação de dependência. De que a gente deve pedir e aquilo que nos será dado, né? Então fala de pedir as nossas necessidades, além de sonhos, planos, dividir com ele essas coisas, né? Ele fala do relacionamento com o Pai. Porque assim, a gente já viu anteriormente também, né, dessa relação nossa quanto ao comer e ao vestir, a nossa preocupação, que a gente não deve estar preocupado com isso, de que o próprio Deus nos supre disso, né? Mas ao mesmo tempo, ele pede para a gente pedir, né? A gente ensina na oração do Pai Nosso a gente pedir: Pai, né, dá-nos o pão nosso de cada dia, o pão diário. Ele nos ensina assim. Ele nos ensina a ir a Ele, na nossa dependência. Então ele está falando que nós dependemos dele para tudo, inclusive para o sustento da nossa vida. Do alimento, para o vestir, para o morar, que a gente também não precisa ter preocupação com isso. Mas que a gente peça. Que a gente peça, né? Quando Jesus fala que não devemos nos preocupar com essas coisas, ele está insistindo, está dizendo: olha, pede que o Pai vai te dar, não precisa você se preocupar. Pede e o Pai vai te dar. Pede a tua necessidade e ele vai socorrer. Da preocupação quanto à vida, quanto ele fala ali da preocupação e da ansiedade, é porque para a gente, num cenário como aquele, né, de deserto, no século I, lá na Palestina, onde você tinha um calor escaldante de dia e um frio enorme à noite, no meio do deserto, no inverno, então, um frio danado, muito frio, irmão, muito frio lá. Então, o que ele está dizendo? Você precisa pedir a ele que é para que ele possa te sustentar com roupa e você se alimentar e viver na dependência dele. Você não vai viver em nenhuma outra dependência. Na única dependência da tua vida
é a dependência de Deus. Só Ele. Só Ele. Então peça. Assim. E Ele não impõe limites ao que pedir. Agora, como todo relacionamento, a gente tem que ter bom senso, né? Em todo e qualquer relacionamento, a gente tem que ter bom senso. Se a gente conhece o caráter do nosso pai, a gente tem que saber o que vai pedir, né? A gente não vai pedir o que não convém. Não vai pedir o que não convém. Eu entendo até que quando a gente é muito, vamos dizer assim, muito infantil na fé, muito criança, a gente está nascendo da fé, a gente está começando a andar, é como uma criança dentro de casa, que muitas vezes vê uma tesoura e quer brincar com a tesoura, e correr pela casa com a tesoura na mão. Vai falar, não, pô, apesar de você poder brincar com um monte de coisa, com isso aqui, não. O que ele está dizendo assim? Quando a gente é novo na fé, a gente pede o que não sabe, o que não deve. Mas conforme a gente vai conhecendo Ele, o amor dele, quem é Ele, o poder dele e o que Ele quer de nós, da nossa vida, a gente já percebe e entende com o nosso amadurecimento do que a gente deve pedir, do que é razoável a gente pedir e daquilo que a gente vai obter, né? Assim, então, isso é importante no nosso relacionamento com qualquer pessoa, inclusive com Deus. Inclusive com Deus. A gente tem que ser razoável. Se a gente conhece a vontade dele, se a gente conhece o caráter dele, não faz sentido, né, que a gente vá pedir coisas inconvenientes ou que esteja envolvido ali uma maldade, algo do mal, um interesse próprio, uma série de coisas que tem no nosso coração carnal e que muitas vezes a gente confunde isso, acha que Deus tem que fazer o que a gente quer. E não é isso. Até gente que ensina isso, mas não é isso. Não é isso. Basta você conhecer o caráter dele, conhecer quem é ele. Então, quando você conhece o seu mestre, você, enquanto discípulo, segue o caráter dele. E a gente tem um modelo. A gente não tem com quem se basear, não. A gente tem quem se basear. Homem como a gente, 100% homem, Jesus, o Cristo. E com ousadia no Espírito Santo, o apóstolo Paulo ainda fala nisso, né? Sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Então, se a gente é discípulo de Jesus, se a gente quer ser discípulo dele, se a gente busca isso, esse relacionamento de mestre e discípulo, a gente vai seguir pelo caminho dele, na obediência a ele. Então, o relacionamento de mestre e discípulo, ele em primeiro lugar é um relacionamento de dependência. É um relacionamento de amor, de obediência e de fidelidade. Esse é um relacionamento saudável, né? Para a gente ter com o nosso Deus. Um relacionamento de amor, né? Agora, assim, se a gente está com o coração nele, a palavra diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, né? E que mesmo quando a gente não sabe orar, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele ora por nós, ele intercede. Ele intercede por nós. Né? Então a gente tem um ajudador. Temos o Espírito de Cristo que habita em nós e que, né, e que nos ajuda. Agora, se ele diz na palavra, como está dizendo ali, que quando a gente pede, recebe, muitas vezes a gente não recebe porque a gente não sabe pedir.
Não estou me excluindo disso não, estou me incluindo também. Ou e como? Porque às vezes a gente é muito movido pelo nosso coração, muito movido pelas nossas emoções, sabe? E às vezes a gente. Porque a oração, né, é um diálogo, né? Ela tem o momento da gente falar, da gente pedir, da gente buscar, mas também tem um momento da gente ouvir. Existe um momento que se faz de silêncio, uma oração silenciosa, para que Deus fale conosco, sabe? Na quietude, para que a gente ouça o que Deus está falando conosco. Porque às vezes a gente acha que é só falar. Mas existe um momento do ouvir. E até com Deus é assim, cara. A gente tem o nosso momento com Ele, mas tem um momento com Ele em que a gente possa ouvir, tá ligado nele. Como diz os nossos irmãos aí, como diz o pentecostal, aquele do fogo, ligado na fiação. Ligado ali na fiação e, sabe, deixando ele falar. Sabe, um tempo de contemplação, um tempo de adoração, um tempo de estar no coração, sabe, como se estivesse deitado no colo, como ou mesmo encostado, como diz João, encostado no ombro, com a cabeça no ombro, sabe? Poxa, sem falar nada, tá só ali, sabe? E ouvindo muitas vezes, ou ouvindo, vendo, percebendo o carinho, o aconchego, ou até a revelação da vontade, do querer, dos planos, não sei. Mas isso é intimidade. Isso é buscar uma intimidade. Então, assim, falando disso que às vezes a gente pede mal, é porque a gente às vezes está olhando demais para a gente, olhando demais para os nossos interesses, olhando demais ou pelo caminho que não é o caminho dele e que não está revelado ali, né? Lá em Tiago 4, verso 2, né? Ele fala sobre isso. Ele diz assim, uma palavra forte, é forte. Ele diz assim, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas. Todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjar nos vossos prazeres. Às vezes a gente olha para esbanjar nos nossos prazeres, a gente acha que é gastar dinheiro. Não, às vezes é só o interesse humano, sabe? É só o esbanjar no prazer, na satisfação pessoal de estar certo, sabe? Na satisfação pessoal de ser elogiado ou de ser honrado por isso ou por aquilo, sabe? Por causa de uma vaidade, por causa de uma coisa. Às vezes são motivos tão pequenos em que a gente sonha com isso, às vezes a gente acalenta no nosso coração determinadas cenas que, sabe, não condiz com o que Deus quer da gente, com o que o Pai quer de você e de mim, sabe? Na humildade, no amor ao próximo, no servir a Ele, né? Nas necessidades, de estar ali entendendo o propósito dele, de estar trabalhando no reino, para o crescimento do reino, para alcançar novas vidas, de estar trabalhando ali com ele. Porque é trabalho também, né? De você estar ali buscando nele, né, essa intimidade, esse propósito dele em relação à sua atuação nessa terra, sabe, durante o seu tempo de vida.
né? Então, o pedir com motivação errada com o coração na gente mesmo, né? Quer ver, assim, eu vou fazer um paralelo aqui de uma cena, né? Porque muitas vezes a gente acha que muitas vezes a gente quer satisfazer determinadas coisas da gente. Isso não é errado, não é errado. Você lembra de Jesus no Getsemane? Lembra de Jesus no Getsemane? Ele, ele diz assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Depois ele fala assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele estava em agonia, cara. Como muitas vezes a gente passa. Ele estava em agonia. Ele estava em sofrimento por tudo aquilo que ele iria passar. Como homem, cara. Ele era homem, 100% homem e 100% Deus. Ele estava ali naquela agonia, naquele momento difícil, sofrendo por toda a humanidade, todos os pecados. E ali o próximo passo dele era ser preso pelos seus, cara. Sabe? Algo por aquela geração que estava ali, ele tentou de tudo. Mas chegou o final do ministério dele, era o momento da prisão e da crucificação. Era uma quinta-feira, ele sabia que no dia seguinte ele iria estar morto, crucificado. E, sabe, era um coração amoroso por todo aquele povo, por toda aquela gente, mas ele sabia que também tinha algo que deveria ser feito, já estava escrito, a história foi escrita a partir dele. A história toda foi escrita a partir desse dia, desse momento, que culminou nesse momento. E ele fala para o pai: passa de mim esse cálice. Porém, olha só, esse é um ensinamento. Por isso tem aquilo ali, ele fala: porém, não seja feito a minha vontade, do meu coração, do meu, sabe, do meu sofrimento, da minha agonia, daquilo que eu estou passando agora, mas seja feita a tua. A sua é mais importante que a minha. Eu vim para realizar o seu plano e eu quero realizá-lo, mas eu estou em agonia como homem. Então, quando a gente está em agonia, né, a gente não está em pecado. Quando a gente está sofrendo por alguma coisa, a gente não está errado. É falta de fé, isso é pecado. Não, e ali Jesus não era falta de fé dele também, não. Não era, não. Era agonia, amado. Sofrimento, passamos por isso. E ele estava passando aquele momento, e muitas vezes a gente passa por agonia, passa por sofrimento, chora, mas a gente chora na presença dele, chora abraçado com ele, chora agarrado aos pés dele. Mas seja feita a vontade dele, não a nossa. E ele ali, o Pai, né, tinha um propósito para salvar toda a humanidade. Né? E ele foi e cumpriu ali o que havia determinado. Então ensina para a gente, o Senhor Jesus, com a vida dele, ele ensina para nós, discípulos, aonde está a nossa vontade. Aonde estão os nossos planos? Sujeitos à vontade do Pai. Aos planos do Pai. Porque os planos do Pai são muito mais superiores do que os nossos. Porque a vontade do Pai está muito acima do nosso. Porque a visão do Pai é sempre boa. O plano dele é sempre bom, perfeito e agradável. Por mais momentos difíceis que a gente venha a passar. Enfim.
A gente, na nossa oração ao Pai, mesmo em toda a nossa agonia, deixar claro para o Pai, deixar claro na oração, seja feita a sua vontade, que ela é a coisa certa a ser feita em toda e qualquer circunstância. Né? Porque se a gente sabe pedir segundo a vontade do Pai, como fez Jesus, assim receberemos. Aí a gente recebe. Lá em Mateus 21, 22, no próprio livro de Mateus, ele diz assim: e tudo quanto pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Obviamente, né? Tem aquilo que eu falei com vocês, do bom senso no que a gente pede. Saber pedir. Saber pedir. Deixa claro que a gente muitas vezes não sabe o que pedir, nem como pedir. Nem como pedir. E a gente aprende a pedir, né, nesse relacionamento com Ele. É no dia a dia. É aos pés, é na oração, é aos pés dele. Porque ele diz assim, em relação à oração, o poder da oração, do que é a oração, né, da importância da oração para a igreja, na igreja. Né? O apóstolo Tiago tem uma parte enorme que ele só ministrando sobre oração. Em Tiago 5, a partir do verso 13, eu vou ler um pedaço só, né? Ele diz assim, é um texto bem conhecido, né? Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Olha aí. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em o nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros. A gente orar um pelo outro, né? Para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era uma pessoa frágil como nós, igual a nós, um ser humano normal. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Fica com essa aí, irmão. Então ele fez outra oração, e o céu derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. A nossa vida é de oração. Oração é o símbolo da marca do discípulo, de quem é discípulo de Jesus. Percebe? Quem é discípulo do Mestre tem relacionamento com ele, através da oração. Então o poder está na intimidade criada pelo relacionamento com Deus através da oração. Então, irmão, a gente tem que aprender a pedir. A gente tem que aprender a orar. E a gente tem que fazê-lo sempre. O Senhor Jesus, né, nos ensina a fazer assim. Interessante também que a palavra usada para pedir, ela tem o mesmo sentido de perguntar, né? O mesmo sentido de perguntar. Então, assim, devemos também perguntar ou pedir orientação.
Não é só pedir coisas, pedir bênçãos, mas orientação, para onde que eu vou, o que que eu faço, que decisões eu tenho essa situação, dividir com ele, se abrir, dividir com ele as angústias, os planos, a vida e pedir orientação, perguntar, Senhor, qual o próximo passo aqui? O que que eu faço? Vou pedir, vou enviar currículo, vou fazer isso, eu vou para lá, eu vou para cá, vou arrumar um emprego, vou comprar uma bicicleta, o que que eu vou fazer? E a resposta virá, Deus fala, porque se o Senhor Jesus falou que aquele que pede, recebe, quando você busca, quando você pergunta, você pede orientação, a resposta vem. A resposta vem. Porque ele garante que vem. Porque ele diz aqui, lhe será concedido. Ponto. Acabou. Se ele diz que vai ser concedido, vai ser concedido. Se ele diz que vai responder, vai responder. Então, você vai obter a resposta. Fique atento, ligado e com fé. Porque o problema é a dúvida. O que mata a gente nessas situações é a dúvida. Ou não estar atento. Então, assim, o que ele está nos ensinando é que as decisões da nossa vida, se também tem um sentido de perguntar, de orientação, as decisões da nossa vida têm que ser tomadas pelo Mestre. A decisão é dele, a orientação é dele, o caminho é dele, ele é o caminho. Mas muitas vezes a gente vai ao Pai para pedir o que a gente quer e não pedir a orientação para onde a gente deve ir. Por isso que às vezes a gente está pedindo, não está sabendo pedir, não está sabendo orar, ou colocar diante do Pai, ou expor, na verdade, como discípulo, ou como servo. Não percebe a diferença? Né? Fazer o pedido ser atendido, o meu pedido ser atendido, isso não é Deus, é gênio da lâmpada, que é um mito, não existe, é uma mentira. Percebe a diferença? A diferença com Deus é, Senhor, qual é o caminho? É por onde, Senhor? É por aqui ou por aqui? Eu acho que é por aqui. Me confirma isso. Vamos fazer assim. E ore. E deixe ele falar. E os nossos sonhos e planos são segundo a vontade dele. Porque ele sabe o melhor. Não é porque por nenhum outro motivo, porque como a própria palavra está dizendo, de que o Pai, que a gente é mau, sabe dar boas coisas, ainda mais ele, que é perfeito. É um Pai maravilhoso. Muito mais ele sabe nos dar. Mas às vezes a gente é como aquela criança, né? Que quer correr pela casa segurando uma tesoura. E sem saber que aquilo é perigoso ou que aquilo vai nos fazer mal. Não temos a ideia, a gente é criança. Muito menino. Né? Então a gente tem que saber pedir. E ao Pai aprender a pedir. Ouvir dele. Sabe? Ouvir dele. Isso é complicado, porque a gente abrir mão. Para ser discípulo, a gente abre mão. Para ser servo, a gente abre mão. É o servo da orelha furada. Você já ouviu falar nisso? O servo da orelha furada? Isso está no Antigo Testamento. Aquele que você poderia servir o seu Senhor durante um tempo, né? E quando chegasse o tempo do jubileu, você era liberto. O servo era liberto. Mas existiam servos que não queriam. Eles queriam continuar servindo aquele Senhor. Porque ele tinha fidelidade, ele amava aquele Senhor, né?
E ele queria continuar servindo a ele. E esses que queriam continuar servindo ao seu Senhor, eles furavam a orelha. Era uma marca de que ele escolheu servir aquele Senhor por amor a ele. Tremendo. Isso está em Números 21? Acho que é isso. A gente pode procurar isso aí. Se eu não me engano, é no livro de Números. Posso assim chegar perto, acho que é no capítulo 21. Mas enfim, a gente vai ver isso aí. Então, e a orientação quanto à vontade do Pai, cara, vai ser revelada no teu coração. E Deus vai falar, seja Ele pela palavra, na palavra, você meditando na palavra, e Ele vai falar com você ali na palavra, porque Ele fala pela palavra dele. Ele pode falar em profecia, até usar alguém para falar contigo. Ele pode até te dar sonho. Ele pode ser por uma revelação do Espírito Santo ao teu coração, ou até mesmo através das circunstâncias. Deus fala através de todas essas formas, de todas essas maneiras para falar contigo. E aí precisa você estar ligado, sensível na busca do discípulo. Sabe? Sensível à voz de Deus. Buscando Ele. Trabalhando com Ele. Na intimidade dEle. Né? Ele fala pedir e ele fala buscar. Ele diz assim, de quem busca, encontra. Pedir e vos será dado. Buscar e você e vai achar. Né? E esse uso desse termo do buscar é diferente do pedir. O buscar, eu entendo que remete esse termo aí a um esforço necessário nosso. Que não é uma ação contemplativa. Existe um esforço nosso de buscar, de querer estar na presença, de se interessar, de se estar concentrado, focado nessa busca. Quando ele fala buscar, ele está falando contra o seu foco, a sua diligência, a sua vontade expressa, a sua persistência e a sua iniciativa de você querer e buscar o teu esforço em fazê-lo. Né? Então ele está falando de uma ação contínua, de um estilo de vida. Se não é o teu estilo de vida, é uma mudança e não é de ninguém, até você se converter, até a pessoa se converter, conhecer a Cristo, e ele está falando, olha, mudar a tua vida para isso aqui. Ó. Você quer ser discípulo? Então, esse aqui é o caminho. Onde o foco, o interesse e o alvo é Cristo. Né? Se buscar estar associado à presença de Deus, né, está embutido aí a santificação, a consagração, a busca de ser como mestre, a dispor a nossa vida para ser um imitador do mestre, para se parecer com o mestre. Sabe quando você vê uma criança e ele fazendo as mesmas coisas que um pai? Aí você fala, cara, que legal, ele está falando igual o pai, né? Ele é parecido normalmente, tem a aparência, mas às vezes o jeito de falar, o jeito de fazer as coisas, o filho se parecendo com o pai. É isso. É isso.
assumirmos mas não é a questão da aparência que eu quero dizer, mas na questão do caráter. Sabe? Porque é uma questão espiritual, então não é uma aparência. A gente não vai se parecer com Jesus, ninguém sabe nem como ele era. Então não é isso. Ou o jeito dele de falar, ninguém sabe. Isso se perdeu. Mas a gente sabe qual é o caráter dele. Qual é o caráter dele. E isso é se parecer com ele. É ter o caráter dele. Ter as mesmas atitudes com ele. Ou seja, ser cristão é ser discípulo. É amar incondicionalmente o próximo como a si mesmo. Ora, então assim, está embutido, óbvio, né? Claro, ululante, né? A questão da santidade, da consagração, porque ele era assim. Ele era consagrado ao Pai, a busca dele pelo Pai, né? A intimidade dele com o Pai. Ele falava, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece você senão Jesus. A pessoa, que lindo ouvir isso, com o seu nome. Né? Olha que lindo. Ninguém conhece o Tiago senão Jesus. Olha que lindo isso, cara. Ninguém conhece a Raíssa senão Jesus. Ninguém conhece o Marcão senão Jesus. Conhece profundamente o jeito, a maneira, como é. Tem intimidade. Sabe? E a gente está falando disso, né? Deixa eu andar mais rápido aqui, porque só tem 1 hora, né? Daqui a pouco o tempo vai. Mas, amém? Então, buscar é diligência, estar na presença do Pai. É o querer, é o amar estar na presença do Pai. É se esforçar tremendamente, com todo o foco, com toda a tua energia, a estar na presença do Pai. E bater. Jesus é tremendo. Jesus fala que a gente pode bater na porta dele. Cara. Que intimidade é essa? E lá, Jesus, socorre aqui. Preciso de você, Senhor. Porque, assim, o bater e vai ser aberto é tanto a porta dele, do Pai, né? De procurá-lo. A gente vai buscar, a gente vai bater numa porta para que ela se abra. É que a gente vai buscar alguma coisa, a gente quer alguma coisa, está precisando de um socorro. Tem um monte de coisas que a gente pode associar a bater na porta, né? É a gente chegando, a gente está chegando em algum lugar, chegando na casa, normalmente é isso, né? A gente está chegando em alguma casa, a gente está buscando o dono da casa ou alguém da casa e a gente vai e bate na porta. Então, porta de quem que eu vou bater, irmão? Na porta do inferno a gente mete o pé. E que a palavra garante que as portas do inferno não vão prevalecer. Então pode meter o pé que ela vai cair. E você vai resgatar as vidas lá de dentro. É disso que ele está falando. Mas na porta dele a gente abre, de bater. Para pedir, Senhor, falar da tua necessidade, da tua causa, da tua lágrima, do teu choro, ou da tua alegria. Senhor, quero dar uma festa, eu quero te agradecer, quero abraçar, eu estou feliz, isso tem sido tremendo com a minha vida. Bater, buscar, sabe? Entendo que esse de bater é você ir atrás de alguém que possa resolver alguma situação. Porque você é incapaz de fazê-lo. Se você é capaz de fazê-lo, é tarefa sua fazer, concorda? Se é uma situação que você consegue resolver, você pode pedir orientação a ele, é pedir.
Você pode buscar que o Espírito preencha o teu coração para que você possa fazer da melhor maneira, da maneira correta que agrada o coração dele, dentro do propósito dele, na obediência. Agora, quando você vai bater na porta de alguém, é porque você não sabe resolver, não consegue resolver, e é algo que só ele pode fazer. Agora, melhor do que isso, né? Porque há também a questão de bater na porta das situações, né? Da onde você está querendo chegar. Vou dar um exemplo, né? Você tem um sonho missionário de ir para determinado continente, determinado país. Você vai bater naquela porta lá. Você vai buscar ali, ou buscar conhecer o idioma, ou você vai bater naquela porta para buscar um visto que é difícil, ou qualquer coisa desse tipo. Você vai bater na porta. Aí você vai bater na porta muito guiado pelo Espírito de Deus, né? Está dentro do propósito, Deus falou, você vai lá e bate na porta, e a porta vai se abrir. Está dentro do propósito, a porta vai se abrir. É isso que ele garante, né? Senhor, eu quero ir para a Coreia do Norte. Então te prepara, aprende a língua, vai, pede o visto e vai ser concedido. Bate lá na porta que você vai obter. Amém? É isso. É isso que ele está dizendo. Bate e vai ser concedido. Então, assim, o ato de a gente bater na porta é uma coisa. Agora, ele garante assim que se a gente bate na porta, a porta se abre. Entretanto, se a gente negligenciar, né, e de não ir atrás, da gente não preencher, não ter o óleo sobrando, a reserva de azeite, e a gente negligenciar a nossa vida de discípulo, pô, meu irmão, pode acontecer o pior, entendeu? Chegar a hora e não ter mais como bater na porta, ou a porta não se abrir mais. Esse é um problema. Então, vamos bater na porta, vamos ter azeite, vamos estar prontos com tudo para na hora da gente bater a porta, uau! Entre aqui, amado do Senhor. Oh, já pensou? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ouvir isso é a glória. É a glória. Amém? Ora, então assim, o pedir, o buscar e o bater fala dessa nossa diligência. Tem que pedir, mas o buscar e o bater é um esforço nosso. É uma atitude nossa. É o foco nosso, onde não é pedir e esperar vir. Não é isso. Tem o esforço do caminho, do processo. O processo ensina, o processo ele forma, o processo edifica, o processo amadurece. O processo é fundamental na formação do discípulo. Então a busca e o bater representam o processo nessa vida de oração. Amém? Onde há um esforço, uma entrega nossa. Assim, Jesus usa uma figura de linguagem, né, dele como pastor, né, pastor de ovelha, de servo, o relacionamento como servo e senhor, e de como ovelha e pastor.
Ele é o pastor, nós somos as ovelhas, né? E mais interessante assim, ele coloca que ele é a porta também do aprisco. Aquele que entrar por mim, ele sairá e achará pastagem. Assim, dizendo de que através dele, né, o nosso sustento é garantido novamente, né? E ele se coloca na mesma passagem, no mesmo capítulo, né, lá em João 10, né? Em João 10, verso 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então ele é o nosso pastor, é o nosso pastor. Esse é o nosso relacionamento com ele. Então ele nos ensina, nos incentiva, né, a buscar o Pai, a estar com ele, e sim, de todo o nosso coração. Amém? Eu queria concluir, né, essa palavra, né, dizendo assim, que a gente não se canse de buscar o Senhor, porque ele é bom e a benignidade dele dura para sempre. Se você está vivendo momentos complicados, se você está vivendo um momento difícil, né, não temas, cara, não tenha medo, não deixe seu coração se entristecer. Está com incertezas, tem dificuldades, esse momento é complicado. O que eu quero dizer para você é que o Senhor é contigo. Ele te assiste nas suas necessidades. Presta atenção. Então busque, peça, bata na porta. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta vai se abrir. Tenha certeza disso, né? Então, assim, está na hora da gente buscar a presença dele. A todo momento, em tempo e fora de tempo, em qualquer situação. E eu queria orar por você, para que esse momento que você esteja atravessando na tua vida, ou se você teu tempo de oração está reduzido, ou você está cansado, você está passando por um momento assim de desânimo, olha, eu quero orar por você. Eu quero te incentivar de que o Espírito Santo, né, eu quero instar a você que o Espírito Santo vai conduzir a tua vida a um fervor de oração, vai acender a chama dentro do teu coração, na busca de Deus. Amém? Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Deus poderoso, no poder do nome de Jesus, Pai, eu intercedo junto a Ti, Pai, pela vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que está nos ouvindo. Senhor, daquele que está aqui ao vivo agora e daquele, Senhor, que está vendo essa gravação. Senhor, que o Senhor possa alcançá-lo agora. Espírito Santo, vai ali nesse coração, toca ele, aquele que está desanimado, está passando por uma situação difícil, está sendo, meu Pai, bombardeado por esse mundo. Mas, meu Pai, eu quero dizer hoje para ele que o Senhor é contigo, meu amado. Senhor, toca ali no coração dele. Eu profetizo contra essa circunstância e digo circunstâncias fora da vida dele, fora da vida dela. Se desfaça agora, porque a ordem sai do trono de Deus para você. Deus poderoso, toma o coração desse homem, dessa mulher, edifica, Senhor. Oh Deus poderoso, põe ali a tua mão, o teu bálsamo, toda tristeza, toda amargura, todo sentimento de incapacidade. Hoje é o teu fim aí na vida dessa pessoa. Eu te repreendo no nome de Jesus, pois o lugar dele é ao lado do Senhor. E eu profetizo hoje, eu ministro sobre ele a unção da alegria e da paz. Ministro hoje a paz do Senhor no teu coração. Recebe hoje, meu amado, no poder do nome de Jesus. Amém.
Acabou. Amado, foi só o tempo da oração, irmão. E acabou. Glória a Deus. Fiquem na paz. Que o Senhor os abençoe. Né? Tudo de bom para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém.